E a dúvida de hoje é a seguinte: minha vida de oração está muito ruim. Confesso que todo dia acontece alguma coisa para me atrapalhar. Parece que cada dia se levanta um inimigo novo. Pode me ajudar com dicas de como ter uma vida de oração firme e constante? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa sua dificuldade, que, aliás, é uma dificuldade de muitos e muitos crentes. E você tem alguma dúvida a respeito da Bíblia? Coloque aqui nos comentários. Aproveite esse espaço abençoado onde nós podemos aprender sobre a Bíblia Sagrada aqui no YouTube. Então, deixa sua pergunta ou dúvida e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? E desde já, faça sua inscrição. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. Inscreva-se aqui no canal, tem vídeo de segunda a sexta às 15 horas, vídeo novo aqui no canal, e nós temos uma meta ousada de chegar a 1000 estudos. Então faça parte com a gente desse canal, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog Esboçando Ideias, e também autor desse canal. Eu vou te ajudar hoje te explicando sobre os inimigos da oração e como vencê-los. Vamos então para a minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque eu considero que a oração é como se fosse o alimento, o oxigênio para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo pensava também dessa forma, quando ele disse que é para orar sem cessar, ou seja, significa sem interrupção, o tempo todo, com constância. Isso é muito importante. Queridos, orar é talvez uma das práticas bíblicas mais simples, sim, mais simples que Deus nos deu. Não há grandes segredos para se ter uma boa vida de oração. Aliás, se a gente for pensar o que significa oração, basicamente é uma conversa sincera entre nós, servos do Senhor, e o Senhor Todo-Poderoso. Sim, Ele nos dá essa abertura através de Jesus Cristo para falar diretamente com Ele. Olha como que isso é bênção e é poderoso. No entanto, nem sempre essa coisa mais simples, que é falar com Deus, é aquilo que é mais fácil de nós fazermos por causa da nossa pecaminosidade. Por isso, nós temos visto em nossa sociedade um distanciamento cada vez maior de pessoas, de crentes, da prática de oração. Eu converso com muita gente todos os dias e muita gente relata a dificuldade que tem de ter uma vida constante de oração sem cessar, uma prática de fato de uma vida concreta de oração, o que tem feito com que as pessoas experimentem um distanciamento cada vez maior, infelizmente, e triste, de Deus, do seu Senhor. Por isso, pensando nesse tema, eu quero te apresentar agora os 3 maiores inimigos, na minha opinião, de uma vida de oração vitoriosa. E além de te explicar esses inimigos, esses 3 que eu separei, eu também vou dar aqui algumas dicas para você vencer esses inimigos. E não se engane, talvez você ache que a sua vida de oração está excelente nesse momento, mas esses inimigos vão se levantar a qualquer momento na nossa vida quando a gente der uma brecha. Por isso, fique comigo até o final e aprenda esses conceitos, porque eles vão ser importantes para o seu crescimento ou manutenção de uma vida de oração, constante, fervorosa e vitoriosa na presença do Senhor. Inimigo número 1, o tempo. Sim, exatamente. Olha só. O tempo tem sido apontado por muitas pessoas como um dos grandes culpados pelo fracasso em suas vidas de oração. Por exemplo, quando você pergunta para algumas pessoas por que você não participa de reuniões de oração que são feitas na sua igreja, muita gente fala o quê? Olha, falta-me tempo, não dá tempo, eu tenho pouco tempo. Ou vamos falar ainda de algo um pouquinho menor. Por que você não consegue ter uma vida constante e fervorosa de oração na sua casa mesmo, na presença do Senhor? Falta tempo, estou trabalhando muito, não dá tempo, estou com pouco tempo. Essas são frases muito repetidas por aqueles que não conseguem ter uma vida de oração satisfatória. E eu reconheço
que um dos maiores trunfos do maior inimigo de todos, que eu nem coloquei aqui porque é óbvio, o diabo, o maior trunfo dele é nos manter bem ocupados com coisas que Deus não nos mandou fazer. Sim, Deus não nos mandou fazer. Para quê? Qual que é o objetivo do maior inimigo de todos? Para que o tempo para Deus falte na nossa vida. O tempo está totalmente tomado por outras coisas, ou tomado pela desorganização, procrastinação, que é aquela ideia de deixar sempre as coisas para depois, pela própria preguiça, dentre outras muitas coisas que atrapalham a nossa vida, a nossa organização de vida para que Deus seja uma prioridade. Bom, você já entendeu essa questão do tempo. Presbítero, solução. Eu quero trabalhar agora aqui algumas soluções para você aplicar agora, ainda hoje, nesse momento. Antes de te explicar isso, só aquele recadinho rápido para você que já tem me acompanhado aqui no YouTube. As vagas estão abertas para você entrar no nosso curso aqui. Conheça sobre a Bíblia de capa a capa, eu vou te ensinar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ok? Primeiro link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá, se tiver dúvida a respeito do curso, tem o meu WhatsApp pessoal lá para você me mandar uma mensagem. Olha só, a solução não passa por um caminho fácil. É preciso rever algo muito objetivo e simples, mas que a maioria de nós tem muito problema para enxergar. Prioridades na nossa agenda. Veja, o tempo ele é matemática pura. Assim, não há outra forma senão fazer ajustes e cortes. Tem muita gente que pensa que a sua vida de oração vai mudar magicamente. Ela ora, inclusive, pedindo a Deus, Deus, me ajuda a melhorar a vida de oração. Mas não faz nada. Acha que, misticamente, o Senhor vai jogar lá um poder que vai solucionar as coisas. Não vai acontecer dessa forma. Deus vai te dar inteligência e sabedoria. E talvez um vídeo como esse para você assistir. Ajustes e cortes, trazendo a vida de oração novamente como uma prioridade dentro da sua vida diária. Talvez você precise dormir menos, ou quem sabe trabalhar um pouco menos, ou fazer menos horas extras no seu trabalho, ou quem sabe diminuir o tempo que você gasta passeando, ou quem sabe, e aqui, algo que muito acontece, diminuir tempo de TV, de internet, de Facebook, de YouTube, de redes sociais, de ficar zapeando no celular à toa. Veja, a análise, ela é nesse caso pessoal. Ninguém fará por você, ninguém resolverá o que é a sua responsabilidade. O seu tempo é a sua responsabilidade. Então você precisa entender que você precisa priorizar a vida de oração e precisa entender que quem tem que fazer a análise do seu tempo é você. Fazer os cortes, fazer os ajustes para que a vida de oração ela entre no seu tempo, porque você e eu, sim, nós temos tempo. É uma mentira que nós não temos tempo. O que nós não temos é organização correta do nosso tempo. Mas um alerta para você. Você só conseguirá ter tempo para orar de fato se realmente a vida de oração for importante para você. Se não for importante, querido e querida irmã, você vai fracassar, porque a gente só faz com que dê certo na nossa vida aquilo que a gente acha importante, aquilo que a gente realmente coloca como prioridade dentro do nosso coração. A vida de oração é prioridade para você? Então você vai encontrar esse tempo. Inimigo número 2, e você vai achar impressionante esse inimigo, mas preste bem atenção como que de fato ele atrapalha a nossa vida de oração. E eu nomeei esse inimigo como o espaço. Veja, o espaço é o seu lugar de oração. Olha, eu creio que nós podemos orar em qualquer lugar. Eu inclusive faço isso, eu gosto de orar às vezes quando eu estou no trânsito ou quando eu estou até numa fila. A gente está sempre em oração. No entanto, aquele encontro especial com Deus não dá para fazer no trânsito, não dá para fazer numa fila de banco. É importante entender que um espaço especial de oração precisa ter para a gente se encontrar com Deus. Então, vencida essa fase de conseguir o tempo, vai aparecer na sua vida o problema do espaço. Isso acontece porque em nossa sociedade nós viramos escravos da falta de espaço com um objetivo. Qual o objetivo? Silêncio
e meditação. A falta de espaço para um encontro pessoal e focado em Deus. É difícil achar um momento e um lugar de silêncio, de paz para orar. Veja, todos os lugares hoje parece que existe barulho e certo tipo ou vários tipos de incômodos que atrapalham o nosso encontro com Deus. Existem casas que têm TVs e celulares e computadores e sons ligados em quase todos os cômodos, até dentro do banheiro. Parece que as casas modernas foram projetadas ou estão sendo adaptadas para não comportar mais os momentos de comunhão pessoal particular do crente com Deus. Além disso, o crente moderno parece se incomodar com o silêncio, com a contemplação, com o fato de estar a sós com Deus em um momento e um espaço apropriado para isso. Veja, nós necessitamos de um espaço para a gente ter momentos com Deus. Lembre que Jesus, eu não coloquei aqui no slide, mas Jesus ele se retirava para lugares solitários e orava. Quando ele falou sobre oração, ele diz: fecha a porta do quarto e vai lá e ore ao teu pai em secreto. Observe que Jesus ele nos trouxe aqui a ideia de que encontros particulares e pessoais em espaços ali com Deus, né, espaços onde a gente possa ter esse encontro de forma íntima com Deus, são coisas importantes. Agora, qual é a solução para isso? Veja, a solução passa necessariamente pela criatividade. É preciso criar esse lugar de oração, juntamente e conjuntamente com o tempo de oração. Não é algo fácil, principalmente para quem tem família grande, por exemplo, mas é preciso que você tenha o seu tempo e o seu espaço para orar. Estude o melhor horário para usar algum lugar que você tenha à disposição. Avise sua família se for necessário. Peça colaboração, exponha o seu desejo de ter um momento a sós com Deus. Mas eu reconheço que em algumas casas isso é difícil. Por isso eu conheço pessoas que não têm escolha, que precisam apelar, por exemplo, para a paz e o espaço das madrugadas. Sim, você precisará às vezes achar esse lugar nas madrugadas, pois esse lugar de encontro com Deus é necessário para a sua vida de oração ter sucesso. Olha só, eu te desafio a fazer um teste. Faça por uma semana momentos e encontros especiais com Deus de oração, íntimos, em lugares onde você possa ter essa intimidade. E depois você me fale se isso não transformou o seu dia. Use a criatividade como você a usa para tantas outras coisas que acha importante. O importante que você tem que ter em mente é que o tempo e o espaço são muito importantes. Continue orando em todos os lugares que você puder, de forma sem cessar, como Paulo ensinou, mas tenha momentos de encontro especiais com Deus para priorizar a intimidade. Inimigo 3, e esse aqui eu deixei para o fim porque é um dos mais perigosos. Sabe quem é? Eu mesmo, você mesmo. Preste bem atenção nesse inimigo. Vencidos os dois primeiros inimigos, costumamos nos deparar com um inimigo poderoso que é o nosso próprio eu. Sim, nós mesmos, a nossa carne. Isso porque não estamos muito acostumados no tempo da modernidade a acalmar o nosso coração e vivermos um tempo de oração de qualidade, porque a gente está agitado o tempo todo, sempre vendo TV, vendo celular, passa vídeo, arrasta para cima, e a gente, quando precisa se acalmar, a gente fica muito incomodado. A agitação, a falta de vontade, preguiça costumam ser alguns dos inimigos internos que nós temos, que se levantam ali dentro do nosso próprio ser, além de vários outros. Mas principalmente eu tenho falado com muitas pessoas que têm relatado a falta de vontade. Eu não estou com vontade. Orar, falta vontade. Querido e querida irmã, você faz tudo na sua vida só quando tem vontade? Só trabalha quando tem vontade? Só leva um filho ao médico quando tem vontade? A gente precisa tomar muito cuidado com os enganos da nossa carne pecaminosa. Muitas vezes também ficamos sem assunto ali, até temos um tempo e um espaço, mas não sabemos o que falar. Ficamos incomodados com o silêncio, com o sono. Ficamos meio sem graça na presença de Deus, entediados com esse encontro com Deus, quando deveria ser um dos encontros mais deliciosos e impressionantes do nosso dia.
Muitos não suportam esse momento de quietude e coração que está totalmente descoberto diante de Deus. A consciência os acusa e eles sentem-se incomodados. A nossa carne pecaminosa muitas vezes se levanta de forma muito forte, contra esse restabelecimento que nós estamos buscando de uma comunhão com o Pai mais profunda através da oração. E veja, escute bem o que eu vou te dizer, isso é perfeitamente normal. Se a sua carne está tendo esses sentimentos e pensamentos e ações, você está no caminho certo, porque a carne precisa ser confrontada e ela vai reagir. Agora, você está vencendo a carne ou sendo vencido por ela nesse sentido? É por isso que a gente precisa agora apresentar a solução para você desse inimigo número 3. E a solução passa por 3 coisas que são muito importantes. Eu começo aqui pela última. Primeira, decisão. Veja, uma pessoa decidida, mesmo sem vontade, ela realiza. Olha só, eu sou o pai de uma menina pequena. Quando ela passa mal, muitas vezes nas madrugadas, eu não tenho muita vontade não de se levantar, de levar ela no hospital, passar a noite toda no hospital e depois de manhã ter que levantar para ir ao trabalho. Vontade falta nessa hora, mas a minha decisão de amar a minha filha e de cuidar dela e de fazer com que ela fique bem, ela supera todos os meus sentimentos, todos os meus inimigos internos e eu faço o que tenho que fazer. Decisão, hábito. Hábito é formado com o tempo. Você então começa a fazer e vai fazendo, e vai melhorando, e vai cada dia mais criando o seu tempo e o seu espaço. E quando vira um hábito, olha que delícia, já é um hábito, já faz parte da minha vida. E obviamente o desejo de ter comunhão, você sabe que é importante, então você luta por essa comunhão com Deus. Veja, enquanto Deus permanece como um desconhecido, pelo fato de termos pouco contato com Ele, então de fato Ele é um desconhecido, né? Então veja, se você conversa com uma pessoa de vez em quando, ela é um desconhecido para você. Agora, se você tem um amigo que todos os dias vocês se falam, olha, existe intimidade ali. Assim também é com Deus. Então, esse incômodo será muito evidente, né, sempre que Deus for desconhecido para você. À medida que você vai se aproximando com mais intimidade, esses incômodos dos inimigos vão sendo vencidos. Aos poucos, Deus vira um dos nossos melhores amigos. E esse encontro de oração com o Senhor se torna um dos momentos mais esperados e gostosos, felizes do nosso dia. Traz paz tremenda ao nosso coração. Por isso, vale a pena lutar contra você mesmo, contra os sentimentos e pensamentos que você sabe que estão errados e que não são verdadeiros. Você os vence, você luta. Decida lutar essa luta e não aceite nada menos do que a vitória. Você não vai entrar para ser derrotado, você vai entrar para lutar até vencer. Tudo que se levanta contra uma vida de oração e uma vida de comunhão íntima com Deus não vem, fique bem atento a isso, não vem de Deus. Vem dos nossos inimigos variados. Por isso, fique atento e peça força a Deus, porque Ele vai te dar essa força para lidar com você mesmo. E veja, dentro de você também existe esta força, o Espírito Santo de Deus, mas claro, Ele precisa que você também decida, né, criar esse hábito, vencer todos os inimigos. Queridos, é evidente que existem mais de 3 inimigos na nossa vida de oração. Mas eu creio que estes 3 sejam os principais, que se você de fato focar em vencer, e quando os vencer, você vai então conseguir vivenciar uma vida espetacular de oração, de intimidade na presença de Deus. Agora veja, você precisa responder nesse momento para si mesmo uma única pergunta para então começar a sair agora desse vídeo e começar a praticar ou não tudo que eu te ensinei aqui. Você realmente quer, de fato, de verdade, vivenciar, ter a experiência verdadeira de uma vida de oração espetacular? Se a sua resposta é sim, então eu tenho que te dizer uma coisa: comece exatamente nesse momento a transformar a sua vida que está medíocre numa vida de oração
espetacular na presença do Senhor. E para você avançar ainda mais no conhecimento sobre oração, será que as pessoas que se dedicam a orar de madrugada, elas têm uma oração mais poderosa do que a oração feita em outros períodos do dia? O que a Bíblia diz, especialmente naquele texto que fala sobre orar de madrugada? Eu explico tudo aqui nesse vídeo. Se você puder e tiver esse tempo, assista mais esse vídeo para o seu crescimento. Te espero nele. Fica com Jesus.